Olá, tudo bem? Sou o professor Anderson, professor de Geografia. Hoje falaremos de um assunto muito importante para a sua prova. Dentro do macro assunto Políticas Territoriais, falaremos do assunto do subtítulo Problemas Ambientais. Esse assunto subtítulo Problemas Ambientais é um assunto muito importante. Esse assunto vem caindo muito em provas, então fique muito atento, que a gente precisa desvendar quais são os problemas ambientais, por que eles estão ocorrendo, isso é importante para a sua prova. Então acompanha comigo aqui. Bom, quando surgiram essa ideia, estão destruindo a natureza, os problemas ambientais existem, então isso surgiu após a Segunda Guerra Mundial, quando, de uma conferência das Nações Unidas, e dentro dessa conferência das Nações Unidas, houve um momento de debate sobre a utilização de recursos naturais. E a partir desse momento, final da Segunda Guerra Mundial, né, estávamos próximos a chegar ao final da Segunda Guerra Mundial, a iminência de bombas, ataques nucleares e tal, surgiu essa ideia de problemas ambientais. E a partir de então, essas ideias ambientais tornaram-se mais rotineiras pelo mundo afora. Bom, outro ponto importante foi em 1968, após essa primeira ideias, surgiu em 1968 as novas ideias. Em uma outra conferência das Nações Unidas, surgiu de novo debates sobre problemas ambientais. E esses debates ganharam muito destaque. Até então, essas conferências que eu mencionei não eram específicas sobre o meio ambiente. Foram conferências onde o meio ambiente, os problemas ambientais entraram em pauta, ok? E aí sim, em 1972, na Conferência de Estocolmo, na Suécia, né, foi a primeira conferência oficial sobre o meio ambiente. A partir dali, as conferências passaram a ser rotineiras e para tratar desse assunto de degradação ambiental, desse uso inadequado que o homem faz sobre o meio ambiente, ok? Bom, e aí, quais são os problemas ambientais elencados? Eu trouxe aqui para você os principais problemas ambientais atuais, tá? Os que estão sendo mais mencionados. E o primeiro deles é a poluição do ar. Poluição do ar esta que vem das queimadas de áreas de vegetação, essas queimadas para a própria reativação dos vegetais, né? O agricultor muitas vezes ele queima em forma de fazer com que as pastagens se renovem. A emissão de combustíveis fósseis, né? Petróleo, carvão, o gás, essa emissão, essa queima desses combustíveis fósseis, essa emissão vai para a atmosfera, aumentando as poluições, a poluição do ar, e isso a gente vai ver que tem consequências, tá? As indústrias, a industrialização crescendo, né, depois das revoluções industriais, até um certo momento das revoluções industriais, estavam um pouco se importando com a poluição atmosférica. E aí sim, a partir dessas conferências, é que essa poluição ambiental, sim, começou a importar. E as indústrias têm um papel muito importante na poluição, né? São responsáveis, umas das responsáveis pela poluição. Tranquilo? Bom, da poluição do ar, nós temos as poluições das águas, né? A poluição das águas. Essa poluição das águas, ela se dá através de esgoto, né? O esgoto não tratado, o esgoto produzido por nós mesmos, o lixo produzido por nós mesmos. Esse esgoto vai muitas vezes lançado nos rios, em córregos, né? O lixo produzido por nós mesmos, esse lixo, ele é armazenado em locais sem espera adequada, né? Locais que não são preparados para isso, e esse lixo produz uma decomposição, produz um churume, um líquido escuro. Esse líquido vai infiltrar no solo, que vão parar nos lençóis freáticos. Também, sobre poluição das águas, os acidentes ambientais, navio petroleiro que afunda, e aí espalha aquele petróleo. Outros problemas ambientais, acidentes ambientais, barragens, né, muito comum, né, aconteceu no Brasil, barragens com resíduos industriais rompem e aí contaminam lençóis freáticos, contaminam rios.
Poluição do solo. Trouxe para você também. Essa poluição do solo, dando-se por a utilização de agrotóxicos. Essa utilização de agrotóxicos, ela passou a ter mais ênfase, principalmente no Brasil, a partir de 1960, né, com a Revolução Verde. Essa Revolução Verde que transformou o jeito de se produzir alimentos, né, aumentando a produção, porém, aumentando a degradação do solo também e, consequentemente, do meio ambiente. O lixo, o próprio lixo. Esse mesmo lixo que eu falei aqui em cima, que infiltra, vai para os lençóis freáticos. Antes de ir para os lençóis freáticos, ele vai infiltrar no solo, vai contaminar o solo, né? O esgotamento do solo também é um problema ambiental. O que é o esgotamento? O uso irrestrito, o uso sem controle desse solo. Eu planto, eu colho, eu planto de novo. Então, o uso excessivo desse solo vai me proporcionar o esgotamento do solo. Isso não é interessante. E outros problemas elencados, por exemplo, o desmatamento. O desmatamento para o aumento das pastagens, o desmatamento para o aumento das áreas agrícolas, né, esse desmatamento desenfreado. A caça predatória, também problemas ambientais, né? A caça predatória, então sem controle, sem sustentabilidade. O uso irracional da água, né? Então problemas de falta d'água, muito comum. Nós, num país que temos uma abundância desse recurso hídrico, nós temos uma distribuição irregular e em alguns locais a falta dessa água, muitas das vezes por uso irracional. Acidentes nucleares, né, como em Fukushima, acidentes de usinas nucleares que se rompem e aí causando um grande desastre ambiental. Né? Aquecimento global, esse aquecimento global gerado por poluição expelida na atmosfera, né? Essa poluição expelida na atmosfera vão aumentar as temperaturas globais, aumentando as temperaturas, aumento do nível dos oceanos, enchentes, né? Aumento de desastres ambientais. E a destruição ou diminuição da camada de ozônio, por emissão de gases que combatem, né, que reagem com o ozônio e acabam se transformando em outros gases e abrindo o buraco na camada de ozônio, proporcionando a entrada de maior radiação e aquecimento global. Problemas de pele e assim por diante. Ok? Esses são os principais problemas ambientais. Okay. Do Brasil, nós temos, eu trouxe para você os problemas ambientais brasileiros, os principais que ocorrem mais aqui no Brasil. Tá? De tudo que eu falei, algumas coisas vão se repetir aqui, mas esses são os brasileiros, né, os que mais ocorrem aqui. Lembrando que esses problemas ambientais brasileiros, eles já são uma herança fruto da nossa colonização. Lá na colonização, extração do pau-brasil, então uma devastação que fizeram no litoral brasileiro, devastaram o pau-brasil, uma árvore em extinção, tá? Devastaram todo o pau-brasil. Práticas agropecuárias, essas práticas, o intensivo utilização dessas práticas agropecuárias também, problemas ambientais. Somos um país agrário, Essas práticas sem controle desgastam o solo. Extrativismo vegetal, né? O extrativismo desses recursos, muitas das vezes uma pirataria desse extrativismo vegetal. Esse extrativismo desregulado, de maneira sem controle, também problemas ambientais. Má gestão de recursos, de resíduos urbanos, isso é um dos principais problemas. Cidades que não foram planejadas, cidades que têm grandes populações, né? Grandes aglomerados subnormais, que são a favelização. Essa favelização nem sempre com coleta de esgoto, com tratamento de água, e esses resíduos, a má gestão desses resíduos urbanos, vão parar nos córregos, vão parar no lençol freático, causando os problemas ambientais. Dado do IBGE, diz que 90% dos municípios brasileiros, 90% dos 5.570 municípios brasileiros possuem problemas ambientais. Então é 10% que não tem. Tá? Então nós temos uma má organização em prol do meio ambiente. Má organização. Bom, desses problemas ambientais, destacamos aqui as queimadas, né?
as queimadas que estão até nos dias atuais, né, as queimadas aqui, queimadas espontâneas, naturais, mas as queimadas antrópicas, colocação de fogo, a técnica da coivara para abrir pastagens, renovação de pastagens, abrir áreas para plantação, tá? Desmatamentos, né? Temos as queimadas, temos os desmatamentos para ampliação de áreas agrícolas. Regiões que mais acontecem isso aqui, região amazônica, sul do Pará, sudoeste do Pará, regiões que mais acontece aqui, ó. O arco do desmatamento, que é o avanço das fronteiras agrícolas no centro-oeste, indo em direção à Amazônia. Muito importante esses quesitos aqui, ok? Causando esses problemas ambientais. E eu trouxe para você, dentre os problemas ambientais, problemas com o solo. Algumas informações que vêm na sua prova, e você precisa saber o que significa. Problemas com o solo, por exemplo, erosão. O que é erosão? Erosão é um desgaste do solo. Só que esse desgaste do solo, né, traz como consequência o desmatamento que eu acabei de falar. A devastação da floresta, deixando o solo descoberto, vão causar alguns problemas. Um deles é a erosão. Essa erosão, que é uma retirada de sedimentos do solo, porque está descoberto, ela pode formar ravinas, um sulco pequeno. Essa erosão ela pode formar algumas vossorocas, que são umas grandes erosões, né, formando uma grande valeta. E a erosão laminar, retirada superficial, uma camada superficial. Todas as três, né, são problemas que vão fazer com que o solo fique exposto aos agentes intempéricos, ok? Trouxe também para você a lixiviação. A lixiviação é um processo de lavagem do solo. É uma erosão considerada erosão leve, porém é um processo de lavagem desse solo. E no processo de lavagem, os nutrientes desse solo, que são consumidos pelos organismos, vão embora. E o solo torna-se cada vez menos fértil, né? Menos fértil, ok? Laterização também é um processo que ocorre aqui com os problemas do solo. Laterização, formação de uma carapaça laterítica, solos com alto teor de ferro, óxidos de ferro, descobertos, vão vir a ação da umidade ou da chuva, esse solo vai enferrujar, e essa é a palavra mesmo, enferrujar, formando uma carapaça laterítica, carapaça dura como uma rocha, não permitindo que as raízes das plantas consigam penetrar. Solo vai se tornar infértil também. A desertificação, processo que tem com relação à perda de umidade, a baixa umidade do ar, baixos índices de precipitação, né, desertificação, também no solo descoberto, onde não chove, vai secar, perdeu a umidade, o solo vai se tornar infértil ou improdutivo. A arenização, que é um parceiro da desertificação, né? A arenização formam áreas, entre aspas, desertificadas, porém o processo de arenização ocorre porque o solo descoberto em terrenos arenosos. Esses terrenos arenosos, essa chuva abundante, né, nesse processo de arenização, vai fazer uma erosão laminar, então vai tirar uma camada superficial do solo, areia, né, e vai se depositar em outros locais. Essa areia que foi lixiviada, foi lavada, ela não tem nutrientes nenhum, então vão formar grandes bancos de areia. O principal processo de arenização, os pampas gaúchos, grandes bancos de areia improdutivos, inférteis. O assoreamento também é um processo onde o leito dos rios é elevado devido à descobertura vegetal das suas margens. Sedimentos são jogados para o interior do rio e esse leito do rio é elevado, causando assoreamento. Assoreamento vem as enchentes, as inundações, né, as inundações das cidades e assim por diante. E, por fim, a salinização do solo, né, locais próximos ao mar, locais com alta taxa de evaporação, e aqui a salinização ocorre quando há uma precipitação pequena nesse solo, e esse local é muito quente,
fazendo com que evapore rapidamente essa água. Toda água tem sais minerais. E esse sal mineral, como a água tem um processo de evaporação muito rápida nesses locais, o sal fica em cima do solo, causando uma crosta de sal. E isso aí fazendo um processo de salinização do solo, não permitindo mais o cultivo, o solo tornando-se improdutivo. Ok? Bom, esses foram os problemas com o solo. E agora eu vou trazer para você problemas com poluição atmosférica. A poluição atmosférica e as alterações do clima. Essa poluição da atmosfera, ela vai trazer alterações climáticas. Essas alterações climáticas são importantes para a sua prova, então preste atenção. Inversão térmica. Inversão térmica é um processo natural que ocorreria com poluição ou sem poluição. Ela não é causa antrópica, ela é uma causa natural. Porém, com a poluição atmosférica, ela é agravada. Entenda comigo então. Aqui eu tenho a atmosfera, né? A atmosfera em dias normais, durante o dia, ela vai aquecer o ar próximo à superfície, esse ar vai ficar mais leve, vai se elevar, vai trocar de lugar com o ar frio, que está em altitudes mais elevadas. Esse fenômeno, chamado de corrente de convecção. Então, durante o dia, o ar que está próximo à superfície aquece, se eleva, se esfria fica pesado, desce, e aí esse ciclo chamado convecção, correntes de convecção, ciclo normal. Lembrando que aqui, nessa região, eu tenho poluição. Porém, durante o dia, essa poluição é dissipada. O calor, o vento leva a poluição para cima, tal, espalha a poluição. É prejudicial? Sim. Mas, durante o dia, com a convecção ocorrendo, ela é menos prejudicial. E qual é o problema da inversão térmica? Principalmente nos dias de inverno, nas primeiras horas da manhã, quando não está ocorrendo a convecção, porque o sol se pôs na tarde anterior e passou durante toda a noite sem sol. Então, essa convecção, no começo da manhã, ela não existe, porque a atmosfera entra em instabilidade. Então, não há esse ciclo de aquecimento, porque não tem só a presença do sol, por enquanto. Então, há uma estabilização temporária da atmosfera. E aí formam-se essas camadas. Uma camada de ar frio, que é próxima do solo, uma camada de ar quente, que fica no meio, né, que forma um efeito chamado de efeito tampão, e uma camada de ar frio nas horas mais altas. Essa camada de ar quente, ou essa estabilização temporária da atmosfera, até que o Sol comece a aquecer e comece a fazer esse ciclo, nesse momento a poluição fica na altura das nossas cabeças. E nesse momento que ela se torna prejudicial. A maior ingestão de poluição, né? Lembrando que eu sou num ambiente urbano. Nesse ambiente urbano eu tenho trânsito, tenho caminhões, eu tenho indústrias com as suas chaminés expelindo fumaça. Essa fumaça é ingerida pela população que mora aqui. Então, típica de grandes centros. E nesse momento, ingerindo essa poluição, maior índice de alergia, alergias, rinites, todas as inflamações das vias aéreas ocorrem nisso aqui. E aí, qual o problema? Maior gasto do governo com saúde pública. E aí, menor renda, os recursos que poderiam ser empregados em outras áreas são empregados na saúde e assim por diante. Então, os índices de doenças aumentam muito, maiores gastos. Isso é inversão térmica e ela é prejudicial quando aliada à poluição atmosférica. E aí temos aqui ainda o fenômeno ilhas de calor. Fenômeno de ilhas de calor muito simples, né? Típico de grandes centros urbanos. Grandes centros urbanos eu tenho retirada da cobertura vegetal para a construção de prédios, para a construção de asfaltos, de calçadas, né, de casas. Com essa retirada da cobertura vegetal, né, há um aquecimento mais exagerado dessa área aqui. Porque eu tenho um índice de reflexão muito alto, né, um asfalto preto que vai absorver muito calor, então vai gerar um calor absurdo nessas áreas aqui. E os ventos que dissipariam esse calor, eles são barrados pelas construções. Então observa na figura, né, os ventos que vêm aqui, que antes, quando não tinha os prédios altos ou as construções, eles passavam e dissipavam o calor, e ele agora batem nos prédios e sobem, desviando, formando as chamadas ilhas de calor. Um exemplo aqui, as ilhas de calor podem ser até
10 graus a mais do que outras áreas que não dentro dos centros urbanos. Por exemplo, aqui eu tenho 30 graus, em áreas com vegetação eu posso ter aproximadamente 20 graus, então dá uma diferença de 10 graus. São determinados problemas com alterações do clima, ilhas de calor, ok? Próximo problema de poluição atmosférica, próxima alteração do clima que eu vou passar para vocês. Vamos falar agora das chuvas ácidas, tá? Um grande problema ambiental que ocorre rotineiramente em grandes centros principalmente, cidades mais poluídas, mas todas as chuvas são ácidas, né? Mas o problema da chuva ácida é quando o pH dela é abaixo de 4,5. O pH natural da água é 7%. Quando fica abaixo de 4,5, aí que se torna muito prejudicial aos seres vivos, né? Ao ser humano, aos vegetais, aos animais, assim por diante. Bom, as chuvas ácidas nada mais são do que precipitação de ácido sulfúrico. É isso mesmo, precipitação de ácido sulfúrico. A precipitação, né, quando ocorre em locais com muita poluição, essa precipitação, essas gotículas de água entram em contato com essa poluição, transformando-se em ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido nitroso. E ácido é ácido, o ácido corrói, ele destrói a pele humana, ele destrói vegetações, ele acidifica os solos, acidifica os lagos, as águas e destrói a fauna e a flora, ok? Então, presença de ácido sulfúrico. Ocorrem, como eu falei, em regiões com maior incidência de poluição atmosférica. Então, quanto mais poluição tiver, mais acidez terão suas chuvas. Tranquilo? Efeito estufa. E o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um efeito essencial para a vida. Sem o efeito estufa, a Terra seria 30 graus mais fria. Muitas espécies, provavelmente até a nossa, não existiria, porque seria muito frio. Então, em alguns locais, né, não existiria a possibilidade de vida, tendo em vista o frio. Então, pensa, nosso clima hoje, 30 graus a menos, né? Então, seria muito frio mesmo. Bom, esse efeito estufa, então, é um efeito natural, um efeito essencial, que é a camada de gases, ela recebe radiação, o solo recebe radiação solar. No momento da reflexão, esses gases, essas moléculas de gases que estão espalhadas pela atmosfera, elas retêm parte dessa radiação, aumentando as temperaturas, deixando as temperaturas mais quentes. Se essa camada de gases naturais é aumentada por poluição atmosférica, ela aumenta a retenção dos raios solares. Esses raios que batem no solo e refletem têm a maior dificuldade de ser refletidos para o espaço e são retidos na atmosfera. E é isso que é o aumento do efeito estufa. Aquele efeito natural é aumentado, a potencialidade dele é aumentada. Consequentemente, as temperaturas globais são aumentadas e muitas consequências, derretimento de geleiras, aumento dos níveis das águas, aumento dos desastres ambientais e assim por diante. Bom, 3,5 graus a mais, né, do que as temperaturas atuais, nós temos uma temperatura X atual, média atual, 3,5 graus a mais, já 70% das espécies entrariam em extinção. Se as temperaturas subissem em média 3,5 graus a mais, 70% entrariam em extinção. Dados, 1888 foram as primeiras medições, começaram as primeiras medições a respeito disso. Até 2012 já tinha aumentado as temperaturas gerais do planeta em 1,06 graus Celsius. Tá? Então, isso era preocupante, está sendo preocupante. Estima-se que até 2100 as temperaturas aumentem 2 graus a mais do que estão hoje. Sérios problemas ambientais ocorrerão. E aí, pensando nisso, alguns protocolos, né, um pouquinho antes ainda dessas medições, alguns protocolos, o que está sendo feito? Isso é importante para a sua prova. O que está sendo feito para tentar conter esse aumento do efeito estufa? Lembrando que o efeito estufa é uma das questões mais perguntadas quando se fala de problemas ambientais. Então, o que está sendo feito? Primeira atitude tomada foi o Protocolo de Montreal, assinado em 1987. Esse Protocolo de Montreal estabelecia que
os países que assinaram esse protocolo estabeleciam que reduziriam ou eliminariam a emissão de gases destruidores da camada de ozônio. Aqueles gases clorofluorcarbonos, os CFCs, que eles destroem a camada de ozônio porque eles reagem com o ozônio e abrem o espaço, destroem ele, modificam ele em outros gases. Esses gases, a partir de 1987, a partir da assinatura do Protocolo de Montreal, seriam eliminados gradativamente. Eliminação desses gases, desses emissores de CFCs. Aerosóis, por exemplo, de desodorante, eram uns. Geladeiras, gás de geladeira, gás de ar-condicionado de automóveis, nessa época eram produzidos e o vazamento desses gases produzia a destruição da camada de ozônio. E aí estabeleceram que iam reduzir, iam eliminar a produção desses gases. Em 1997 foi assinado o Protocolo de Kyoto. Esse Protocolo de Kyoto, os países comprometeram-se a reduzir os gases de emissão, de aumento do efeito estufa, os gases de poluição, consequentemente, diminuição de produção de indústrias e tal, diminuição do lançamento desses gases na atmosfera, monóxido de carbono, dos escapamentos dos automóveis, dentre outros gases. Então, os países que assinaram esse protocolo se comprometeram a reduzir, né? E nós estávamos ali. Mais atual, o COP, uma conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, o COP21, conferências que ocorrem anualmente. E no COP21 foi assinado o Acordo de Paris. Tá? Esse Acordo de Paris é um acordo para limitar o aumento dessa temperatura global. Lembrando que eu falei aqui que a temperatura já havia aumentado 1,06 graus centígrados, né? E estimava-se que até 2100 ia aumentar 2 graus. E pelo Acordo de Paris, esse acordo vamos tentar limitar o aumento dessa temperatura global a 1,5 grau. Tá? Dos 2 graus previstos, vamos tentar reduzir a 1,5 grau, né? Para causar menos impactos ambientais. E o Brasil, qual o papel do Brasil nesse Acordo de Paris? Redução dos gases, ok? Como os outros. Redução dos gases. As metas do Brasil, isso é importante para a sua prova. O Brasil se compromete até 2025 reduzir 37% da emissão dos poluentes, causadores do efeito estufa e do aquecimento global. E até 2043, ou melhor, até 2030, até 2030, a redução de 43% dessa emissão de gases. Então, essa é a promessa que o Brasil fez no Acordo de Paris, quando assinou o Acordo de Paris. Além de transformar a sua matriz energética, né, aos poucos, das fontes não renováveis para as fontes renováveis, ou seja, biocombustíveis, a introdução de biocombustíveis e aumentar a matriz energética de fontes renováveis, ok? Bom, isso é o extrato do efeito estufa, que é muito importante para a sua prova. Outro assunto que eu trouxe aqui, ainda falando de poluição, a poluição das águas, né? As águas correspondem a 70% da superfície terrestre. Desses 70%, apenas 3% é água doce, água que pode ser consumida. Dessa água doce, maioria estão nas calotas polares. Parte delas, vapor de água em nuvens, outras submersas nos aquíferos e algumas nos rios, que é a que nós temos mais acesso. Essas águas, podem sofrer um problema ambiental chamado eutrofização ou eutroficação, que é a mesma coisa. Com a emissão de dejetos nessas águas, ocorrerá a poluição superficial dessas águas, aquela camada verde que você já com certeza já viu, que aquilo ali é proliferação de algas. Algas comem matéria orgânica de esgotos jogados nesses corpos d'água. O aumento dessa proliferação de algas, ela vai formar uma capa em cima, capa verde, e essa capa verde não vai permitir a entrada de luz solar, matando ou dificultando a vida de organismos vivos, da fauna, da flora aquática.
Então, esse fenômeno é chamado eutrofização, que dá-se pelo ao lançamento de dejetos orgânicos nos corpos d'água e a proliferação de algas. Tranquilo? E no Brasil, no extrato geral do Brasil, nós detemos 53% da água doce da América do Sul, 12% do mundo, então nós temos bastante água. Porém, o que nós precisamos entender é que a nossa água no Brasil é irregularmente distribuída. Por exemplo, na região norte, 72% dos mananciais disponíveis no Brasil estão na região norte. Né? A região menos populosa, 27% estão na região centro-sul e 1% na região nordeste. Então temos uma regularidade na distribuição de água e cabe a nós esse cuidado maior com a água no Brasil. Então vejam que nós temos uma certa boa disponibilidade, só que a distribuição é irregular. Então, e essa falta d'água que ocorre por aí afora, que você já viu, essa falta d'água, ela é como causa número 1 a utilização irregular, a utilização desregrada dessa água, o desperdício, ok? Então, para resumirmos, para massificarmos todo esse conteúdo sobre problemas ambientais, e aí que finalizamos com a parte da água no Brasil, vamos para os exercícios para massificar esse conteúdo. Então acompanhe comigo o primeiro exercício. Pesquisa feita pela Universidade Federal de Pernambuco indicou os pontos mais quentes do Recife, as chamadas ilhas de calor. O resultado do estudo aponta que em um mesmo ambiente a temperatura chega a variar até 13 graus. Em março deste ano, os meteorologistas registraram até 6 graus acima da temperatura média esperada para o mês. Entre os aspectos ligados ao surgimento do fenômeno ilhas de calor, podemos destacar a intensificação do aquecimento global. Tá? O fenômeno de ilha de calor intensifica o aquecimento global? Não, não está ligado ao aquecimento global. O fenômeno ilha de calor está ligado à remoção da vegetação de áreas rurais? Não, também não, nas áreas rurais não. O fenômeno ilhas de calor está ligado à verticalização dos centros urbanos? Sim, lembra do desenho lá? A verticalização dos centros urbanos vão causar o fenômeno ilha de calor, porque os ventos não poderão dissipar esse calor e as temperaturas aumentarão, certo? Isso aí. Letra D, a expansão desmedida das áreas verdes. Expansão das áreas verdes não vai afetar as ilhas de calor. E letra E, a ampliação das áreas periféricas também não. Então, resposta certa do exercício, letra C, verticalização dos centros urbanos. Próximo exercício. O fenômeno da inversão térmica é responsável pela difusão de problemas respiratórios, tá? Na população residente em grandes centros urbanos. Sobre esse tema, é correto afirmar: primeiro, é um processo totalmente relacionado com a ação humana. Sobre o meio ambiente, é um processo totalmente relacionado com a ação humana? Não, eu lembro que eu falei para você que a inversão térmica ela é um fenômeno natural, né? Ele é potencializado, mas é natural. 2. Ocorre por meio da interrupção temporária da circulação atmosférica? Sim. Trata-se de um fenômeno natural, fenômeno natural, isso, que só causa prejuízos em áreas poluídas? Sim, causa prejuízos em áreas poluídas, isso aí. É uma consequência direta das formações das ilhas de calor? Não, não tem relação. Seus impactos são mais sentidos em ambientes rurais? Não, seus impactos são mais sentidos em ambientes urbanos, onde tem mais poluição. Então, respostas certas a 2 e a 3, ok? 2 e a 3, então, portanto, resposta certa, letra B de bola. Resposta certa do exercício, letra B de bola. Bom, com esse exercício, nós encerramos essa parte de problemas ambientais. Espero que você tenha entendido todas essas questões importantes, né? Relembro a você, reveja o conteúdo, refaça os exercícios. A aula não acaba aqui. Cabe a você a rever, estudar a matéria, reestudar a matéria. Lembro que você tem uma lista de informações no seu material, então releia isso ali, que está muito explicado alguns conceitos, ok? Então, contamos com você, nós estamos juntos na sua aprovação. Até a próxima aula.